pessoal, namastê. Então, seguindo aqui com a nossa caminhada aqui nesse quarto bloco da série Cosmologia Védica e a Origem do Mal, né? O nosso Tratado do Teorema dos Sonhos, né? O TTS. No vídeo anterior, eu havia dito que, né, ao cesárea, mencionei uma curiosidade sobre o processo da cesariana, etc. Mas aí depois eu fui pesquisar só para tirar a dúvida, e eu, na verdade, verifiquei que existem alguns pontos controversos, tá? Tem algumas versões que vão dizer que sim, outras vão dizer que não. Então, eu deixei aí para vocês alguns vídeos que falam sobre isso daí, tá? Como era apenas uma curiosidade, não tinha nenhuma referência para o que a gente está falando aqui, apenas uma curiosidade, eu acho que eu cometi um pequeno erro, mas eu estou corrigindo aqui, tá? Não tenho certeza, como eu havia dito já no vídeo lá anterior, sobre a procedência, e eu, então, passei a verificar, e vou deixar alguns vídeos aqui abaixo que explicam, né, esses procedimentos aí, esses eventos aí você mesmo decide, tá? Como é uma curiosidade, acho que não tem uma relevância aqui para o que nós estamos falando, tá? Vamos seguir, então, com a nossa dissertação, da nossa verificação. Então, nós agora temos os dois dados, né, da expulsão. Agora vamos olhar para a questão, ok, ao longo da formação dos grupos humanos, e como é que eles vão ter os primeiros vestígios, né, os primeiros eventos, com base na nossa observação de uma busca mais espiritual, mais metafísica, né? Então você tem os primeiros humanos que são basicamente híbridos, né, entre, né, o ser humano e os primatas, né? Então uma similaridade aí, uma família, né, uma ramificação dessa família, então se desenvolve um pouco mais, vai desenvolver o cérebro, etc. Eles vão continuar caçando, comendo, vivendo basicamente por impulsos biológicos, até que finalmente, né, esses seres acabam então dominando o fogo e passam a viver não mais de forma nômade, correndo os riscos, né, dos problemas que tem da convivência com outros animais, e eles vão e expulsam os habitantes das cavernas, animais que vivem nas entradas das cavernas, e passam a dominar essas entradas das cavernas e constroem ali famílias, enfim, passam a viver dessa forma, habitando as entradas das cavernas. E com o domínio do fogo, o que vai acontecer? Alguns, né, fenômenos vão dar vazão aí. O primeiro deles é que alimentos cozidos, né, eles diminuem o trabalho do estômago e, portanto, também do cérebro de energia para processar esses alimentos. Então, o cérebro ele fica um pouco mais livre para outras funções que não sejam apenas processar os alimentos, tá? Porque os alimentos cozidos, os alimentos que vão ao fogo, já passam por um processo de digestão prévia. E quando chega no corpo, no estômago, ele já está previamente digerido pelo cozimento do fogo, o que libera o cérebro da atividade, né, biológica da digestão, e com isso ele vai, se desenvolver para funções mais sutis, como, por exemplo, a observação da natureza, a produção de elementos de utensílios, e também o fogo. Tem um outro fenômeno interessante, que a presença do fogo na vida, né, das primeiras comunidades humanas mantém os predadores à distância, o que permite com que o nativo local, ou o ser humano primitivo, consiga dormir mais satisfatoriamente, né? Consiga ter sonos mais profundos, porque até então você dorme de uma maneira reativa, e aí o sono não pode ser profundo, porque senão pode perder a vida e a espécie pode entrar em extinção, etc. Então, essa função de dormir profundamente a ponto de sonhar é uma consequência do fogo, né? Da segurança que a entrada das cavernas
produzia sobre esses seres, o que permitiu com que eles tivessem sonos mais prolongados, mais proteção contra os predadores e, portanto, sonhos. E o nosso cérebro, ele se desenvolve muito rapidamente através dos sonhos. Sonhando, ele consegue replicar a sua capacidade produtiva. E aí começam a ter as primeiras vertigens, né? Os sonhos é um mundo totalmente novo, que é um mundo dentro do mundo, e a exploração do mundo dos sonhos vão dar aí as primeiras fomentações metafísicas, que né, são aí os registros aí nas pinturas das cavernas, nos primeiros, assim, a noções de ascensão às estrelas, etc., e as conjecturações acerca, né, de um mundo dos sonhos. E aí esse mundo dos sonhos, ele começa então a adquirir uma natureza de perfeição, em detrimento do mundo chamado mundo real e o mundo dos sonhos, né? O que lá na frente seria o equivalente para o Platão entre o idealismo, né, e o materialismo do Aristóteles, né? O mundo ideal de onde as coisas são perfeitas, e aí você tem o mundo tridimensional onde as coisas são imperfeitas, né? E aí nessas primeiras comunidades humanas nós temos os sonhos, que apresentam um mundo onde as pessoas não morrem, porque no sonho as pessoas não morrem, normalmente não morrem, conseguem fazer coisas mirabolantes, e, ao mesmo tempo, no mundo real, as pessoas, chamado real, as pessoas morrem, então tem imperfeições. Então, a ideia de um mundo perfeito começa, primeiramente, através dos sonhos. São os primeiros vestígios rudimentares de uma ideia metafísica acerca dessa conjectura. Então, um mundo perfeito. E então, a partir daí, você começa a ter algumas considerações. As comunidades vão se desenvolver em volta dessa intuição primitiva e vão começar a criar os primeiros elementos para justificar esse mundo dos sonhos, que é o contato com os espíritos, né, da natureza. Então, vai aparecer aí as primeiras organizações xamânicas, as primeiras intuições sagradas, divinas, religiosas, enterros, rituais, etc. As primeiras formações religiosas são sempre formações primitivas, xamânicas, que buscam contato com esse mundo dos sonhos. E a descoberta dos alimentos também traz a descoberta de substâncias psicoativas, né, como beladona e tantas outras substâncias psicoativas, né, o amarula, as frutas psicoativas do passado, que os seres humanos também consumiam e davam isso para eles vertigens, né, delírios psicológicos que colocavam eles em contato com uma realidade para além da realidade imediata, porque, né, também permitiu com que eles moldassem as suas organizações metafísicas em torno dessa intuição primitiva de um mundo para além do mundo, né, ou um mundo místico, um mundo mágico, ok? E aí, com isso daí, todas as explicações, foi-se então dando explicações para os fenômenos da natureza com base nessas vertigens psicológicas, com base nos sonhos ou com base, né, nas experiências mágicas, através do consumo de alimentos como cogumelos e frutas e plantas, que davam esses efeitos psicoativos, esses efeitos mágicos na cabeça dos primeiros humanos. Então, nós tivemos aí as primeiras formações mitológicas, concomitantemente às descobertas de produção de alimentos, construção de casas, prédios, desenvolvimento da medicina, etc. E esse é o histórico que nós temos, né, do processo de identificação das formações humanas e como elas se organizaram em torno de ideais políticos e também religiosos, com base nas mitologias, na criação dos super-humanos que viveriam em mundos, né, de sonhos, mundos perfeitos, portanto, seres humanos perfeitos com superpoderes, os semideuses, os deuses e etc. Muito bem. Agora, no momento em que esses, né, seres humanos começam, então, a elaborar uma metafísica primeiramente, por conta das disputas políticas e disputas culturais e sociais e políticas, você vai aí defender como um país defende uma bandeira, não é? Sabe, você vai defender um time de futebol, uma camisa, etc.
Então você tem essas primeiras, né, formações que vão defender seus deuses. E a luta pela sobrevivência, as guerras, fazem prevalecer os deuses. Diferentes deuses, né, com mais poderes, dominam os outros. Então as culturas costumavam incorporar os deuses das tribos que eram vencidas, e esses deuses passavam a ser, né, subordinados aos deuses dos vencedores, e assim era a vida das miscigenações, das simbioses, das culturas e dos deuses. Então essa ideia de um Deus que prevalecesse sobre todos os deuses, os demais deuses, tinha a ver com também a disputa política, territorial e a disputa de poder, não é? Então, com os contatos das diferentes comunidades, automaticamente, né, você tem aí uma disputa pelo poder, então os deuses dos vencedores são os deuses mais poderosos, etc. E na medida em que você vai, né, estipulando essa ideia de um Deus mais poderoso que todos os deuses, vai aparecer um Deus acima de todos os deuses, né, o que os gregos vão chamar de Zeus. Para nós, esse termo Zeus, né, nós emprestamos esse termo dos gregos e atualmente nós temos o termo Deus. Mas a origem do nosso princípio, do nosso conceito de Deus, vem dos gregos, com Zeus. O Deus, o Zeus seria o Deus de todos os deuses, o controlador, né, o mais poderoso de todos os seres mitológicos do panteão grego, se chamaria Zeus. E os demais, o que seriam o quê? Né? Filhos de Zeus, ou Zeusinhos, né? Deuses, ou semizeuses. Né? Então, seriam deuses menores, mas Zeus seria o Deus maior de todos. E como a cultura grega, helenística, era muito refinada do ponto de vista, né, filosófico, etc., os romanos dominam, então, os gregos e emprestam, assimilam o panteão grego dentro da cultura romana, e como os romanos dominaram toda né, a Europa e parte, enfim, de algumas partes do mundo aí, então a ideia, né, dos deuses e Zeus se espalha por todo esse continente e finalmente o Império Romano se torna cristão e o cristianismo está ligado às raízes do judaísmo. Então, Jeová, que era um deus basicamente da tribo dos judeus, passa então a emancipação de ser o Deus superior a todos os deuses, porque você tem o Império Romano que vai então endossar, que vai assimilar esse Deus e vai endossar esse Deus acima de todos os deuses por conta do advento do Evangelho de Jesus e da influência de Jesus, né, dentro do mundo cultural do Império Romano. E aí você tem os outros deuses são então eliminados porque o tribalismo do judaísmo tem a ver com eliminar os outros deuses, estabelecer Jeová como Deus de todos os deuses, que é basicamente algo que os povos daquela região, de modo geral, faziam, só que por arranjo ou por desenrolar da história, devido ao Império Romano assimilar o cristianismo, o judaísmo, então, passa a ser relevante e o Deus ensinado pelos judeus, que é o Deus Jeová, passa, então, a assumir, não é, a postura de Deus de todos os deuses, mas o contexto, né, não havia uma ideia, né, assim, de um Deus único até então. Havia uma disputa entre deuses, né, inclusive nas escrituras, né, do Pentateuco, o próprio Jeová, né, vai dizer: não trará diante de mim outros deuses. Ou seja, eu serei o seu único Deus. Você não poderá adorar outros deuses. Apenas eu serei o seu Deus. Ou seja, admite-se aí, né, outros deuses, mas também exige-se a exclusividade da adoração de um Deus único. Então, o conceito, a ideia moderna de Deus único surge na disputa de poder entre os deuses e na prevalência de um Deus único, que é o que a gente compreende atualmente como Deus, o Deus de todos os deuses, o Deus absoluto, né, etc. Agora, historicamente, né, esse quadro geral é o que se apresenta aí como sendo o nosso, até onde nós chegamos com a ideia, desde as primeiras formações com o advento do fogo, até
o momento atual, que é a ideia de um Deus único, absoluto, sobre todos os deuses, que é o criador de todos os deuses, etc., que no momento, né, devido ao monopólio cultural e religioso da humanidade, está, vamos dizer assim, controlado ou dominado, aparentemente, né, pelas duas grandes religiões do mundo, que é o cristianismo ou o islamismo. Então, em tese, essas duas representações metafísicas da humanidade seriam, então, os representantes únicos e autênticos de Deus. Né? Então, assim, qualquer pessoa que queira entender sobre Deus terá que ir numa dessas duas portas, né? Vamos colocar como se fossem lojas. Se você quer, antigamente, né, tinha o telefone, você queria comprar o telefone, você só podia ir na loja do governo. Aí depois abriu outra lojinha. Aí você tinha o governo e tinha outro. Hoje você tem várias lojas para, né, assim, comprar o telefone. Mas, atualmente, quando qualquer pessoa na Terra, né, vai pensar em Deus, né, aí, naturalmente, essas duas religiões que predominam na humanidade, que é o cristianismo, o judaísmo, não tão expressivo assim, mas o cristianismo e o judaísmo é que, em tese, seriam, então, os proprietários de Deus, né, os representantes únicos de Deus, e aí você teria que ir a uma dessas lojas para adquirir o produto Deus. E agora vamos ver como é que esse produto é apresentado para nós, os consumidores da ideia de Deus, tá bom? Muito bem, obrigado pela atenção. Namastê, fica na paz e a gente volta a se falar logo mais na próxima gravação.